para mim, né, um dos momentos que mudaram completamente o panorama musical do planeta, veja bem, a minha opinião, eu quero até ouvir a opinião do Sérgio, foi o fato da invenção da harmonia moderna no século XVIII, que foi, inclusive, teve como para mim, né, um gênio total, foi Johann Sebastian Bach. Sim. Você concorda com isso, Sérgio? Você colocaria isso sim é gênio da música, né? Você, na sua opinião, você é um especialista em música erudita. Você manja muito mais do que eu. Você concordaria que assim, o surgimento de Bach e o fato dele ter, de uma certa forma, ser um dos grandes artífices da invenção da harmonia moderna, pode ser considerado como um momento que mudou o rumo da música no planeta? Com certeza. Johann Sebastian Bach mudou totalmente a história. Se a gente for ver, o barroco, você tinha o Vivaldi, que o Handel falava o compositor de uma música só, né? Que tudo que o Vivaldi fazia era a variação das 4 estações. Isso, uma injustiça isso, mas tudo bem, vai. Não é uma maldadezinha, né? Corelli, Monteverdi. Agora, o Bach, o que é curioso no caso do Bach é que ele só foi reconhecido muito tardiamente. Porque o Bach, ele era de Leipzig, né? Ali na Alemanha, e como um amigo meu falou, o meu grande mestre João Gabriel de Lima, falou, cara, naquela época, você morar em Leipzig é a mesma coisa que você ser um grande gênio da música e morar em Mombaça. Não tem... Você está fora dos grandes centros. Os grandes centros... Projeção zero, né? Os grandes centros eram Viena, um pouquinho de Londres, Veneza e tal. Tanto que o Bach demorou para ser reconhecido. O Bach só foi reconhecido quando o Mendelssohn, que é um outro grande compositor, falou, esse cara aqui, o negócio é sério. E reza a lenda que muitas das partituras do Bach, o Mendel achou no açougue. Elas estavam sendo usadas para enrolar carne, para embrulhar a carne, perdão. Isso, exato. Eu contei isso, inclusive, eu fiz um vídeo a respeito de música erudita, eu contei essa história, era um absurdo total. Aliás, Sérgio, era legal, inclusive, a gente aproveitar esse papo, e você evidentemente, como um grande especialista, você poder elucidar as pessoas que estão nos assistindo, de que, na verdade, se você for pensar bem, toda aquele universo de compositores geniais, eruditos, todo o trabalho dele teria sido perdido se as partituras não tivessem sido descobertas, né? As partituras não tivessem sido descobertas. E isso foi recente, né? Foi no século XIX, né? Século XIX, o Bach era, sei lá, do século XVII, eu acho. Estou vendo aqui. E você tem um caso muito interessante, que aí você vê o século XVII. Aí você vê também a importância do Beethoven. Por quê? Antigamente, os compositores eles eram sustentados por mecenas. Isso. O Haydn, por exemplo, que foi o cara que deu formato, o primeiro cara a dar formato às sinfonias, ele servia ao conde Esterházy, que era um conde húngaro, que fazia gato e sapato do Haydn, segundo um livro, inclusive, escrito por um descendente do Esterházy. O Mozart morreu numa situação precária, né? Por quê? Porque o Mozart inicialmente servia ao bispo de Viena, perdão, ao bispo de Salzburgo, que era a cidade onde ele nasceu, que ele simplesmente odiava, achava provinciana, e depois foi servir ao imperador José II da Áustria. Então, ele não tinha independência. Embora ele fosse um gênio, o Zé II falava, eu quero você componha um concerto para o meu casamento. Lá o Mozart ia compor, eu quero que você componha uma missa assim, assim, assado. Ele vivia disso. Ludwig von Beethoven foi o primeiro compositor a ter uma editora, a registrar, porque o Beethoven, dentro do seu bom egocentrismo, se é que isso pode ser falado, o Beethoven foi o primeiro cara a perceber que falou assim, não, eu estou mudando aqui a história,
e as pessoas vão comprar as minhas partituras para tocar as minhas sinfonias, os meus concertos, as minhas sonatas, os meus quartetos de corda. Então o Beethoven foi o primeiro cara a perceber que não valia a pena você depender de, como diria a Franz Dubois, de um bonde chamado Desejo, da bondade de estranhos. Ele teria que sustentar a sua obra e teria que fazer com que as pessoas pagassem pela sua obra. Mas se não fosse Bach, nenhum deles estaria aqui, né? Você, meu amigo, talvez você esteja estranhando de eu ter puxado esse assunto logo de cara, mas é importante você entender, e eu tenho certeza que o Sérgio vai concordar comigo, porque inclusive a gente, na verdade, a gente nunca combina o que a gente vai falar, a gente se encontra aqui 3 minutos antes de entrar no ar. Mas assim, eu tenho certeza que o Sérgio vai concordar comigo. Por que a gente está começando esse papo de os momentos que mudaram a música? Porque realmente, se não fosse pela música erudita, nós não ouviríamos absolutamente nada do que a gente ouve hoje em todos os gêneros. E eu estou falando em termos de harmonia, melodia e ritmo. Né? Porque a gente não pode esquecer, né, Sérgio, que na verdade, antes desse universo da música erudita, a música, na verdade, ela tinha melodias que eram razoavelmente simples, né? Tinha uma, como é que eu vou dizer? Eu não sei se rigidez medieval é a palavra, mas assim, a música erudita, quando ela se estabeleceu, e quando eu falo música erudita, porque abarca todos as fases, né? Se não fosse isso, sabe-se lá como a música teria se perpetuado e chegado até os dias de hoje. E é importante, meu amigo, que você entenda que tudo que você ouve hoje, se não fosse por todo aquele universo de melodias, harmonias e ritmos da música erudita, a gente não estaria ouvindo nada do que a gente ouve hoje. Não, com certeza. Depois uniu-se o que a gente escutou da música africana, mas a música africana também que chegou, que era o ritmo, também teve um treinamento formal, quando principalmente nos Estados Unidos, em que os africanos eles eram proibidos de praticar o seu culto e tiveram que se submeter às vezes a estudos de música ou se submeter às igrejas da onde nasce aquele fabuloso gospel, posteriormente a soul music. Outra coisa interessante do Bach é que muitas das composições que hoje são consideradas obras-primas, verdadeiros cavalos de batalha nos instrumentos, foram criadas por motivos banais. Os 6 estudos para violoncelo solo eram estudos, né? Eram variações, e aí coube ao Pablo Casals, o violoncelista espanhol, a gravar e falar, não, isso aqui o bicho pega. O mesmo caso as variações Goldberg, que foram criadas para curar a insônia de um diplomata russo. O cara queria uma coisinha para dormir, o Bach fez um desafio de piano que dura 1h30, com diversas variações, e que o Glenn Gould, em 1955, ou seja, vamos fazer 70 anos, né? 70 anos. Fez a primeira gravação das variações Goldberg e hoje virou o cavalo de batalha de todo grande pianista, gravar as variações. Exato. Eu até recomendo você, meu amigo, minha amiga, que está assistindo essa live, e logo de cara a gente já está falando de música erudita, e você vai falar, pô, mas eu tô boiando, não sei o quê. Meu amigo, eu evidentemente vou dar a minha sugestão pessoal, evidentemente o Sérgio tem outra opinião. Mas para você entender o quanto a música erudita foi absolutamente fundamental no estabelecimento de padrões melódicos e harmônicos, já que a gente está falando no Bach, meu amigo, você que acompanha a nossa live, sempre anotando, procura ouvir uma peça que chama-se O Cravo Bem Temperado, de Bach. Se você não está entendendo nada do que a gente está falando, tô errado, Sérgio? É um bom início, não? É um belíssimo início. Então, se você não entende essa conexão da música erudita do passado e o quanto ela foi transformadora a ponto de influenciar a música de hoje, ouça essa peça.
Se eu não me engano, é uma peça de 1700 e pouco. Ou se você vai... Oi, Sérgio. De preferência tocada pelo nosso amigo João Carlos Martins. Sim, exatamente. Que, aliás, João Carlos Martins, nosso querido amigo, talvez um dos 3 maiores especialistas em Bach de todos os tempos. Ele é o único que registrou a integral inteira é demais. Ele é o único que registrou tudo que o Bach fez para piano em disco. Nem o Glenn Gould, que é o grande especialista, foi o grande especialista em Bach, conseguiu.